YouTube, nosso canal Organizadamente TV. Eu sou Deise Amorim. E eu sou Fábio Stavarengo. Hoje vamos trazer para vocês um assunto muito interessante, um assunto polêmico, que acontece com muitas pessoas hoje. Burnout, esgotamento nervoso. Será que é frescura, como muitos pensam? Antes de começarmos essa discussão, vou pedir para vocês, se inscrevam no canal, deixa o joinha, já deixa o joinha agora, compartilhe o vídeo para o canal crescer e nós continuamos trazendo assuntos importantes para vocês. E agora, Deise, vamos lá. Burnout, que hoje está tão conhecido, né, por as empresas pedindo cada vez mais, né? Então, por que está aparecendo mais? Talvez pelo excesso, né? É frescura, Deise? Isso existe? Existe, burnout não é frescura, é um esgotamento mesmo, uma estafa laboral, onde a pessoa não consegue mais lidar com as demandas do trabalho em função de um estresse elevado, né? Então, ela está extremamente aí, exaurida com as questões que a envolve dentro do contexto de trabalho. E quando ela está fora desse trabalho, ela consegue ter um bem-estar, ela consegue se sentir melhor. Mas o burnout, ele é tão sério a situação que muitas vezes vai se estendendo para a vida social. E muitas pessoas são julgadas, Fábio, porque dentro do trabalho não tem ali aquela energia, é exaurida, e as pessoas falam, ah, mas na hora de sair para ir para outro lugar, a pessoa está bem. Na hora de trabalhar, a pessoa está mal, né? Enfim, às vezes as pessoas acabam subjugando, não entendendo que o ambiente estressor é o trabalho naquele momento. É onde a pessoa starta ali, tem os gatilhos em função dessa sobrecarga, de não conseguir mais render o que rendia antes. Geralmente, pessoas de alta performance, quando chega nesse nível de estresse, que para virar ali um burnout, né, se tornar ali, desenvolver um burnout, o nível de pressão, de autocobrança, enfim, está extrapolado ali, passou dos limites do que é tolerável para aquela pessoa psicoemocionalmente e fisicamente também, né? O burnout, ele traz ali sintomas físicos, traz sintomas emocionais, mexe com a saúde mental do trabalhador, podendo até, em alguns casos, né, levar ali para depressão, para uma ansiedade ou para um colapso mesmo físico. Então, é muito importante, não é uma frescura, e sim uma sobrecarga excessiva que a pessoa já não consegue mais trabalhar ali internamente os recursos para relaxar, aliviar ali a sua tensão, né? Aquela pressão interna e externa que ocorre, porém a pessoa já estafou, já chegou em um nível de estresse tão alto, né, que não consegue mais lidar com as demandas relacionadas ao trabalho. E aí começa a desenvolver sintomas de ansiedade, sintomas de depressão, né, enfim, ter vários gatilhos relacionados a situações que ocorrem no trabalho, enfim. Em alguns casos, a pessoa fica revivenciando algumas situações do trabalho e isso gera uma indisposição. Então, a pessoa começa a ter muito desprazer pela parte laboral, não porque não tem mais uma motivação ou interesse por aquele local, e sim porque ela está tão sobrecarregada, tão estafada, que se torna uma agente ali de aversão, começa a ter uma aversão a esse contexto, né? Então, o ambiente de trabalho me traz sintomas ruins, me traz situações ruins. Claro que tem pessoas que vão escutar e vão falar, ah, então eu sinto isso direto, tô com burnout. Não, o burnout não é assim, é diagnosticado por vários fatores, é multifatorial em relação à questão laboral. Então, tem que ter um determinado cuidado, e tem aquelas pessoas também que não querem trabalhar, já não estão a fim de trabalhar e pode dizer, estou com burnout, então, né? Minha disposição é Sim, burnout. sim. O ideal é prestarmos atenção, né? O corpo avisa, né, Deise? O corpo avisa. E de repente à noite eu vou sentindo uma crise, não consigo dormir, a nossa chamada ansiedade, né? Uma Sim, palpitação cardíaca, uma falta de ar, uma respiração. Isso são sintomas. Eu não sei por que sei, já começamos a saber, né? Organizadamente mostrando para vocês, vocês estão levando uma carga superior ao que pode, né? isso. Então, estão sofrendo estresse maior do que pode. E depois são os corpos avisando. Junto, provavelmente, vamos falar as características, né? As psicossomáticas, né? Vem as doenças psicossomáticas que vêm aparecendo aí, né? E coceiras,
né, Deise? Vamos aparecendo alergia, né? O corpo ficando cheio de alergia, desarranjos intestinais. Hipertensão nervosa, a pessoa quando fica ali naquele ambiente sobe a pressão, sai do ambiente, baixa a pressão, né? E muitas vezes ela fica nessa dicotomia física, essa reação física, e não entende por que isso acontece. E isso são sintomas que eu já tenho que prestar atenção e saber, porque algo já está tomando o lugar do outro, né? A minha parte como trabalhador, né? O meu serviço, a pressão que eu estou sofrendo ali já está transbordando para a minha identidade. Estou, que nós falamos, né? Carregando um peso mais do que eu aguento. E nada nós conseguimos carregar um peso maior que aguentamos, né? Isso pode ser por excesso de trabalho, hoje por cobrança, por metas, palavra da moda, né? Metas, desafios, né? Que colocam, e eu sou desafiado, eu preciso, é meu emprego, ou meu status, minha concorrência, e a pessoa coloca isso na vida dela como ela tem que conseguir, ela tem que ser importante, né? Ela, o emprego, ou a razão que ela está ali, então ela tem que cumprir coisas que ela não vai conseguir, né? E isso gera estresse. Então, acontecendo isso, o que nós podemos falar, né? Primeiro, apareceu esses sintomas, né? Já falou, opa, tem algo errado. E uma dica, Daisy, que eu posso dar para as pessoas é assim, tenta descaracterizar o serviço, o trabalho, né? Então, assim, se alguém dá uma meta para mim muito alta, eu tenho muitas coisas para fazer, eu tenho que entender que eu fazendo tranquilo, respirando, talvez eu renda mais. Aí vão perguntar para nós, rende mais? E se eu não conseguir? Aí nós vamos falar, olha, calmo ou nervoso você não vai conseguir. Se é inalcançável, se é muito longe, eu não vou conseguir. Então é melhor eu fazer calmo, que talvez eu renda mais. Eu rendendo mais, eu vou ficar mais tranquilo. E aquilo é uma cobrança, uma meta que fala, não é minha. É dado para mim, mas não é o que eu consigo. E não vou conseguir realizar. Descaracteriza. E aí que acontece com muitas pessoas, desde sai do serviço, não sai, é celular, WhatsApp com amigo, com amiga, com colega, aí não consegui meta, e fala mal do chefe, e fala mal da colega do lado, que a colega do lado fez, mas fez aquilo. Elas vão trabalhando para casa, aquilo que gera excesso, elas estão levando o trabalho para casa, fazendo hora extra sem ganhar nada. Exato, Fábio. E o quanto isso impacta na rotina social, na rotina familiar, né, na questão do cuidado físico, do autocuidado, quanto a pessoa vai se prejudicando, em relação a essa sobrecarga que somatiza tudo, o físico, o emocional, o psicológico. Hoje, com as NRs, né, do psicossocial, né, os riscos psicossociais, vão olhar mais para essas questões que o burnout passou por uma época que o pessoal achava que era uma frescura do funcionário, né? Tanto que você começou a Sim. pergunta dessa forma, e aí foi se vendo que realmente são fatores ali, sintomas, né? Sinais e sintomas que vão surgindo e que precisam ser olhados porque vai trazendo outras sequelas para o organismo. Tem pessoas que chegam a ter ali situações graves e imunidade baixa demais também, né, Fábio? Acho que é importante deixar claro, e outras questões que possam ali desenvolver em relação à pressão, à diabetes e outras somatórias de doenças, de morbidades aí em função desse desgaste excessivo, desse esgotamento, onde a pessoa já não tem mais o recurso para lidar com a questão laboral. Aí precisa de um afastamento, precisa de um tempo ali para se recompor, de psicólogos para acompanhar, e aí também, né, o acompanhamento psiquiatra e fazer ali o seu devido cuidado e atividade física, que é fundamental para descarregar essa energia, né, Fábio? Que está ali Sim, retida. Pode ter um pouco disso, Fábio? muito importante a atividade física. O problema é eu detectar a tempo. Aí eu vou procurar ajuda de um profissional, de um psicólogo, e eu vou detectar a tempo. Vou começar a entender esse trabalho, vou descaracterizar, vou aumentar minha atividade física, vou aumentar meu convívio social. Porque se eu não perceber, se eu deixar, eu vou aguentar que é só uma fase. Não é uma fase, vai aumentar. E eu vou chegar esgotado, eu vou piorar em casa, no relacionamento com o parceiro, com a parceira, ou com a mãe, com o pai, com o filho. Vou ter começado a ter menos paciência até com o cachorro. E o começo ainda, o sair era uma válvula de escape. E muita gente fala, para sair tá bom, que nem você trouxe. Que bom que sair ainda tem uma energia, mas daqui a pouco nem esse sair eu vou
barulho me irrita, ou muita gente, e eu vou cada vez reduzindo, aí vamos chegar naquele caso, podemos chegar até numa depressão, que a pessoa não consegue, não tem força, né? O corpo fala dela, fica aqui que você não consegue mais sair. E aí sim, o que você trouxe, né? Chegaríamos a um tratamento psiquiátrico, né? Provavelmente teria que entrar os fármacos, né? Juntamente com o psicólogo, porque ela não soube falar o para, chega. Então é importante que não é frescura. Se eu sentir isso, é verdade que eu sinto. Se alguém fala que é frescura, é mentira, porque o que eu sinto é verdade. E se eu conheço alguém, Daisy, que eu julguei, falo, poxa, né, o amiguinho do serviço fala, é frescura? Não é frescura, isso acontece mesmo, né? Exceções que são raras querem ficar doente, ninguém quer ficar doente, Daisy. A pessoa com a sua autonomia, com a sua consciência, com a sua psicologia em dia, quer ficar saudável, né, quer aproveitar o mundo. Exato. Exato. E o risco, né, Fábio, de suicídio também, dependendo da fragilização que a pessoa fica, e o quadro depressivo que ela acaba entrando ali, em função do burnout, pode ali ter um risco ali de suicídio, né, de tornar-se vítima de si pelo excesso de esgotamento. Então, depende muito, né, de cada caso, de cada pessoa, mas o fato é se cuidar, fazer a manutenção de saúde mental, né, e ter muito cuidado com essa questão ali de não, ultrapassar os limites, né, menos é mais, né, fazer exatamente o que eu preciso fazer, não precisa ser, não é para ser super-herói, dentro do ambiente de trabalho, é só para ser funcionário, né, naquele momento ali, seja um funcionário gestor, seja um funcionário da operacional, ou da tática, seja qual for o cargo dessa pessoa, ela é funcionária e dentro desse processo de funcionar, tem que funcionar dentro dos limites, daquilo que pode, que consegue. Exatamente. Conhece alguém? Passou por isso? Deixe seus comentários aqui. Compartilhe o vídeo com amigos, parentes que precisam disso. Compartilhe, inscrevam no canal,